Senhor, traga, Senhor, palavra rema. Senhor, palavra rema. Fala aos nossos corações. Confronta-nos, Pai. Confronta-nos, Senhor. Oh, nós ansiamos para ouvir a Tua voz. Senhor, eu me coloco na Tua presença. Marca, Senhor. Marca a vida de cada um que está aqui, Senhor. Marca a vida de cada um que está aqui. Que nenhum que entrou por aqueles portões, por estas portas, possa sair da mesma maneira. Mas que a Tua palavra possa gerar mudança em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós te agradecemos, Pai. Que o Teu nome seja santificado neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, em nossas células, em nossa igreja. Oh, Pai amado, nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Onde o Espírito do Senhor está a liberdade. Onde o Espírito de Deus está a liberdade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. Que o amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Continue em espírito. Não perca. Não perca aquilo que o Senhor está fazendo com você. Não se disperse. Mantenha a sua mente conectada ao Senhor. O Senhor quer falar com você. Eu sei que nós estamos cansados. Muitas vezes a abstinência de alimento nos deixa cansado. Mas a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E o Senhor quer nos alimentar da sua palavra. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para falar conosco nesta noite. Nós viemos de 2 períodos já, né? Agora fazem quase 25 horas que nós entramos no propósito, mas acredito que mais de 25 horas que nós estamos sem se alimentar. Porque por mais que você more perto daqui, eu acredito que você não gastou 15 minutos para comer e sair correndo para cá. Então por mais que você jantou, já fazem mais de 25 horas. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai honrar esse nosso sacrifício. O Senhor vai nos entregar bênçãos sem medida. E o Senhor falou conosco ontem, falou conosco hoje pela manhã. Que precioso ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor usou a vida dos nossos irmãos. O Rodrigo até falou hoje pela manhã, né? Que usou a vida da irmã Marta como sempre, com excelência, com sabedoria. Aí o Rodrigo ministrou e eu, o que eu faço? Falei, só a misericórdia do Senhor. E ainda tenho a responsabilidade, porque amanhã o pastor prega. Então, mas o Senhor escolhe as coisas loucas do mundo para confundir a sábia, os que não são para confundir os que são, e toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E aquilo que Ele vai fazer independe de mim. Porque se nós não falarmos, a palavra de Deus diz que as pedras iriam falar. Então eu quero com muita humildade
falar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor me confrontou muito quanto a esse assunto de santificação e consagração, qual deve ser a nossa atitude, porque muitas vezes nós não alcançamos os nossos objetivos em Deus, porque muitas vezes nós questionamos: Senhor, por que não acontece? Por que minha célula não vai? Por que a minha vida não vai? Por que não acontecem as coisas? E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Ageu. Ageu capítulo 1. Glória a Deus. Ageu capítulo 1, vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Difícil achar Ageu, né? Pequeno, lá no meio da Bíblia. Eu sempre digo que eu fiz um desafio com os irmãos da minha célula, agora da rede, de decorar os livros da Bíblia, que eu vou dar um presente, mas ninguém tem essa disposição de ganhar um presente. Não, tem que ter, eu tenho que conhecer a pessoa, né? Não vale, né? Pessoa que, porque na verdade é mais fácil pra gente, né? Se você conhece, decorou os livros, você sabe onde fica, perto de Sofonias, Zacarias, por ali, né? Então, mas ainda está aberto os desafios, viu, irmãos da célula? Não esqueci disso não, e já fazem 4 anos, hein? Tá ficando feio para vocês. Amém? Eu quero ler na versão NVI, né? Pelo menos a versão é a mesma que a irmã Marta leu, né? Para não sair muito disso, mas amém. Vamos lá. Eu sei que vai ser um pouco diferente da versão da maioria. Glória a Deus. Se os irmãos puderem, por favor, arrumar um copo de água para mim. Água. 1, do 3 ao 11. Vamos lá. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Amém? Só até aqui. Então, como eu já disse, nós ouvimos algumas coisas muito importantes sobre santificação, sobre esse processo, na verdade, que na verdade começa, como foi falado hoje pela manhã, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Então, começa um processo que não vai acabar aqui, um processo de santificação onde todos nós, aqueles que estão dispostos a agradar ao Senhor, entram por esse processo. E nós ouvimos muitas coisas sobre o processo da santificação, o que é, como fazer, e eu queria falar algumas coisas que vão um pouco além disso, que na verdade não termina na santificação, mas que há uma continuidade, que pode para aqueles que querem continuar numa consagração. Então, o que eu quero falar com vocês é apenas uma continuação. Se nós estivermos dispostos a nos santificar, a levar uma vida íntegra, santa, digna diante de Deus, com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar com você: eu quero algo mais. Eu quero que você vá um pouco além
de apenas se preocupar com a sua própria santificação. Então, eu queria falar algumas coisas sobre isso. E o jejum que nós estamos vivendo, né? Essas 40 horas, jejum fala de sacrifício, fala de santificação, fala de consagração. Então, o processo da santificação deve culminar em nossas vidas na consagração. É evidente que jejum tem muito a ver com consagração. Porém, consagração é muito mais do que jejuar. É muito mais do que nós ficarmos 40 horas sem se alimentar. Fala para o seu irmão, consagração é muito mais do que jejuar. Por definição, consagração significa separar-se, dedicar-se, santificar-se para Deus. Deus nos chama à consagração. Ele está buscando homens e mulheres que se consagrem para Ele, para que dessa forma Ele possa usá-los. Então, na verdade, para nós sermos usados pelo Senhor, não basta apenas nós nos santificarmos, nós temos que ter uma vida consagrada a Ele. Temos que realmente entregar a nossa vida por completo a Ele. E isso é muito importante. E eu ouvi algo que um pastor ministrando, que ele falou, e é uma verdade, porque muitas vezes nós nos tornamos mentirosos. Porque aquilo que nós cantamos, nós estamos longe de tentar fazer. E é verdade. Cantamos que queremos viver para Deus, sonhar os sonhos de Deus. Cantamos, te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias. Mas muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades. E aquilo que nós louvamos, nós esquecemos. Aquilo que nós falamos que nós iríamos fazer, eu me rendo, rendido estou, minha vida eu dou. E na verdade nós só conseguiremos viver o que nós cantamos se nós tivermos uma vida consagrada. Então, para que nós possamos entender como se consagrar, nós precisamos entender e viver e admitir que na nossa vida existem algumas prioridades. Então nós podemos até fazer uma pergunta: quais devem ser as nossas prioridades? O que deve ser prioridade na minha e na sua vida como cristãos? Se você pudesse, talvez enumerar 4 prioridades na sua vida, quais seriam essas prioridades? Como que ficaria esta ordem de colocação, de importância? Então, talvez nós podemos classificar 4 prioridades muito importantes para a nossa vida, né? Vamos lá: Deus, a igreja, a família, o trabalho. Talvez existam outras, mas eu queria apenas me ater nessas 4 prioridades, né? Deus, a igreja, e quando nós falamos de igreja, aqui nós estamos falando de nós mesmos, né? Porque nós aprendemos que somos igreja, nós somos a igreja, não é esse prédio, amém? Glória a Deus. Família e trabalho. Então nós sabemos que o lugar de Deus é inquestionável. Ninguém em sã consciência, um cristão que tem aprendido na igreja, na célula, vai falar, não, Deus não está em primeiro lugar. Com as palavras não, talvez com as atitudes, mas com as palavras não. Então, o lugar de Deus é inquestionado. Mas há uma grande dúvida, talvez um grande questionamento nosso, de quem deve ocupar o segundo lugar, o terceiro e o quarto, nessa escala de 4 prioridades. Quem deve estar em segundo, em terceiro lugar, né? Será que é a família, ou o trabalho, ou a igreja? Tem muitos que dizem que a família tem que ser o segundo lugar, que o trabalho tem que ser em terceiro, ou a igreja em quarto. Para mim, se eu fizesse uma escala de prioridades, a minha escala de prioridade, dos 4, o trabalho eu estaria em 20º. Não porque eu não gosto de trabalhar. Também, na verdade, eu não gosto muito de trabalhar não, irmãos. Vou ser sincero para vocês. Se eu pudesse não trabalhar no meu trabalho secular, não trabalharia. Porque, na verdade, pelo que eu vejo na palavra de Deus, isso é um castigo para nós. E muitas vezes acordar 4:30 da manhã, 5 horas, meu Deus do céu. Pense em Eva, pense em Adão. Jesus amado. Então, se eu pudesse fazer uma escala, o meu trabalho nunca ocuparia essas 3 primeiras posições. Jamais. Talvez eu colocaria outras coisas, mas o trabalho não. Então, mas isso, eu quero que vocês entendam o que o Senhor quer falar conosco. Porque existem alguns mais espirituais, é claro que vai falar, não, trabalho não, como eu, né? Que não gosta de trabalhar, mas que trabalha e faz o melhor lá, né? Porque é importante, temos que fazer a diferença onde nós estamos. Mas os mais espirituais podem falar, não, em primeiro lugar, Deus, a minha família, a igreja e o trabalho,
né? Então, pode ser que algumas pessoas falem isso, mas na verdade, se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós iremos ver que Deus cobra algo diferente de nós. Se nós formos para a palavra de Deus, ainda que essa afirmação de colocar a família em segundo lugar tenha uma aparência de sabedoria, na verdade traduz um pensamento que não é o pensamento de Deus. Mais sério ainda, quem falou isso, na verdade, não tinha a sua vida muito consagrada a Deus. Porque o que nós vemos aqui no texto de Ageu é que Deus chama a atenção do povo para a casa dele, para a igreja. Fala que o povo está se preocupando muito com a família e se esquecendo da casa de Deus. Muito com as coisas nossas, do nosso cotidiano, da nossa vida secular, e deixando a casa de Deus abandonada. Então nós vemos, e talvez, se a maioria das pessoas pode até me criticar, falar, mas e a minha família? Está de brincadeira, Paulo? Meus filhos, minha esposa? Como é que vai fazer? Muitos dizem que se eu conseguir entrar com a minha família no céu, é o que importa, né? Eu cumpri o meu papel aqui na terra, levei minha família para o céu. Mas se nós olharmos novamente para a palavra de Deus, nós veremos que Deus tirou o seu filho, parte da sua família, do lado dele, para que eu e você fossem salvos. O Senhor abriu mão da sua família ao seu lado, para que você hoje alcançasse a salvação. Então, na verdade, eu não quero te dizer, abandona a sua família, deixa todo mundo lá. Não é isso. O que nós queremos deixar claro, o que o Senhor quer falar conosco é que nós temos que deixar claro e viver de acordo com as nossas prioridades. A maioria das pessoas se preocupa com a santidade. Nós, como cristãos, devemos realmente se preocupar. Isso é muito importante para a nossa vida. Mas não se preocupam tanto com a consagração. Na verdade, até reprovam quando alguém é completamente consagrado. Dentro da igreja, você é louco, olha o que ele faz. Deixa os filhos dele com o vizinho, com a mãe, com a avó para ir lá. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, reprova alguém que é totalmente consagrado. E isso no nosso meio, nós vemos isso. Mas a consagração, é muito interessante isso, ela está relacionada com a nossa dedicação. A nossa dedicação a algo. Nós podemos nos consagrar a Deus, como também podemos nos consagrar a uma carreira profissional, a um esporte, a uma arte, a uma pessoa, a um time de futebol. Nós podemos consagrar a nossa vida a diversas coisas. Mas o Senhor quer chamar a sua atenção e a minha atenção, e o Senhor falou muito comigo isso, que Ele está preocupado com aquilo que você tem consagrado na sua vida. Aquilo que você tem colocado como prioridade. Então, veja bem, é possível ser uma pessoa santa sem ser uma pessoa consagrada. Porque a santidade é algo pessoal, é algo intrínseco. Falei igual o Rodrigo agora, hein? Difícil, irmãos, mas né, a gente vai... É algo de dentro para fora a santidade. Né? É algo que se exterioriza, ó, tá vendo? Melhor eu parar, né? É algo que começa lá dentro. E é claro, vai refletir fora. Uma pessoa santa, as pessoas percebem. Mas quando a pessoa não é santa, muitas vezes não dá para perceber. Porque se o camarada estiver de terno, dá para saber se ele é santo ou não? Bem arrumado? Não. Então, realmente é algo de dentro para fora. A santidade é para com o Senhor. É uma questão de presença de Deus na nossa vida, que nos constrange a levar uma vida diferente. Consagração já não, é uma questão de uso, é uma questão de dedicação. Nesse sentido, essa expressão consagrar-se a algo é o mesmo que dedicar-se, gastar tempo naquilo, dedicar a vida, gastar a vida, dar tudo. Isso é consagrar-se. Ser consagrado tem a ver com o trabalho. Não é apenas eu sou, então prova que você é. Nós falamos, e eu sempre falo isso com as pessoas que eu me relaciono, tudo aquilo que eu falo, em determinado tempo da minha vida eu vou ter que provar. Se eu falo que eu sou consagrado, eu vou ser colocado à prova. A medida da minha consagração vai determinar o crescimento que eu vou ter. Fala para o seu irmão, a medida da sua consagração vai determinar
o crescimento que você vai ter. Somente pessoas consagradas realizam algo significante nessa vida. Há pessoas que fazem coisas, mas poucas são realmente consagradas. Na igreja, muitas vezes nós vemos pessoas que querem ajudar, querem fazer, mas a maioria não quer consagrar a sua vida. Não quer gastar tempo com isso, não quer gastar o seu dinheiro, não quer gastar nada. Eu quero fazer. O que eu fazia lá no mundo, eu quero fazer aqui. Mas só que na obra de Deus é diferente. Tem que haver consagração, tem que haver realmente um pagamento de preço alto. Em nossa vida nós na verdade podemos consagrar muitas coisas. Mas não todas ao mesmo tempo. Nós temos que ter prioridade. Precisamos definir claramente ao que eu e você consagraremos a nossa vida. Nunca se esqueça de algo. Quando há consagração, vai haver perda, vai haver sofrimento. Alguém que decide, porque consagração na verdade é uma decisão sua. O pastor não pode me obrigar a viver uma vida consagrada. O seu líder não pode, seu discipulador não pode, é uma decisão sua, ter uma vida. Mas eu quero dizer que, se você decidir isso, vai haver perda, vai haver sofrimento. Nós podemos ver, nós olharmos para a vida dos apóstolos, eles tiveram que fazer uma escolha. E se nós vermos a maneira como eles morreram e como eles sofreram, nós vamos ver que houve muitas perdas. Houve muitas dificuldades para que eles levassem uma vida de consagração. A completa consagração dos apóstolos ao propósito de Deus foi o que trouxe sofrimento. Porque se você quiser amar a Deus sem se consagrar, você pode amá-lo. Mas muitas vezes você não vai alcançar o objetivo. Teria sido possível para eles amarem e servirem ao Senhor, sem passar por nenhum sofrimento. Eles simplesmente não deveriam ter se consagrado tão radicalmente, aberto mão das suas vidas. E aí eu queria ler um texto que está lá, um versículo que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que o Paulo fala. Ele fala que ele se alegra no sofrimento que ele está tendo pela igreja. Que ele está disposto a pagar um preço pela igreja. E que isso, um sofrimento que ele tem por causa da sua consagração a Deus, traz sofrimento, mas ele se alegra, porque é em favor do corpo, é em favor da igreja. Então eu quero dizer que a sua consagração é para o crescimento do corpo, é para o crescimento da igreja. Quanto mais você se consagrar, maiores vão ser os resultados. E há um outro texto, em Gálatas 4,19, que fala de Paulo. Que texto maravilhoso. Olha o que Paulo fala. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha só a profundidade do que Paulo está nos dizendo. Que ele sofre dores de parto. Nós vemos que aquele que já teve a oportunidade de conversar isso com algumas mulheres, elas falam que dói demais. Hoje em dia, está mais fácil, mas dói ainda. Se não dói na hora, dói depois da recuperação. Mas no tempo de Paulo, meu Deus. E ele falou que ele sofre com dores de parto, até que Cristo seja formado na vida da igreja. E aí eu pergunto para você, qual que tem sido o sofrimento que você tem tido para que haja crescimento daqueles que andam com você? Qual o preço que você tem pagado, que você tem pago, para que Cristo seja formado na vida de outro? Até que ponto você está preocupado com isso? Porque se nós não tivermos uma consagração consistente, nós não conseguiremos edificar nada.
Nós não conseguimos realizar nenhuma obra consistente de edificação se a nossa consagração é inconsistente. Quando nós consagramos totalmente, nós teremos muitos resultados. Mas como eu falei anteriormente, nós teremos também que passar por alguns sofrimentos, como Paulo diz aqui. Eu não quero enganar ninguém, a palavra de Deus diz. Mas só que a palavra de Deus diz que nós teremos recompensa nisso. Se nós nos consagrarmos no mesmo nível dos apóstolos, nós vamos ter o mesmo tipo de perseguição que eles. Talvez nós achemos que é impossível nos consagrar no mesmo nível deles. Talvez Deus não requer isso de você. Eu sei de uma coisa, Deus requer consagração de todos nós. Talvez em níveis diferentes. Talvez de acordo com a posição que você quer chegar ou aquilo que você sonha diante da obra de Deus. Talvez a consagração que você tem que ter é diferente hoje da consagração que um pastor tem que ter, que o discipulador, que a pastora, que o líder. Mas isso não quer dizer que você não tem que se consagrar. Porque ontem foi falado algo interessante pela nossa pastora sobre santidade. Que quando alguém no corpo não se santifica, o corpo inteiro paga por isso. E da mesma forma é a consagração. Se você não se consagra, o corpo vai pagar, a sua célula vai pagar, não vai ter crescimento e você pode ser o culpado por isso. E aí você fica culpando o seu líder, mas a culpa é do meu líder. Meu Deus do céu, ele não se prepara. Talvez não é que ele não se prepara, talvez é que você não está consagrado. Talvez é porque você não está santificado. Então nada do que ele faça vai causar efeito na sua vida. Porque não há vida de Deus fluindo em você. Então ele pode fazer cair o céu, que para você não vai estar bom. Deus não vai perceber. Sabe por quê? Porque precisa de mais. Se nós queremos ver a nossa igreja crescer, precisa de mais consagração, precisa de mais santificação. E não é do pastor. É sua, é minha. Fala para o irmão do seu lado, é sua, irmão. Fala bravo com ele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor espera isso de mim e de você. Talvez não fosse isso que você queria ouvir hoje. Quero dizer que também não era o que eu queria falar. Mas o Senhor quer nos trazer, o Senhor quer nos confrontar, como foi falado pelo Rodrigo hoje de manhã. Porque o Senhor quer que nós tenhamos resultados diferentes esse ano. O Senhor quer que nós avancemos naquilo que Ele nos chamou. Porque se você está aqui, é porque o Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Então, cabe a nós responder ao chamado de Deus. Ontem nós louvamos com um canto que eu amo tanto. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. E quantas vezes nós temos nos calado? Mas cantamos, nos emocionamos. Mas eu quero te dizer que o chamado do Senhor, na minha e na sua vida, é para sempre. É até que a morte nos separe. É todo dia, onde você estiver, o que você estiver fazendo, é trabalhando, é com a sua família, aonde você estiver, você tem que saber que o Senhor está te vendo e Ele espera algo de você. Aleluia! As pessoas vivem dizendo que nós não devemos nos doar tanto, participar de tantas reuniões, que nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa casa. Quantas vezes eu ouço isso, irmão? Às vezes eu fico bravo até com isso. Mas você é doido. Você não tem vida? Aí eu falo, principalmente na empresa, porque quem não tem Deus arruma tanta coisa sem sentido para fazer. Os amigos meus esses dias foram pular de paraquedas. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, você não aceitou Jesus ainda, toma cuidado. Aí os caras falam, vamos lá para você ver, vai ser da hora. Eu falei, você é doido. Tenho mais o que fazer, meus amigos. Mas, então as pessoas acabam, muitas vezes, questionando quem tem uma vida consagrada. Muitas vezes até dentro da sua casa. Fala, você, para que está fazendo tudo isso? Você está deixando o seu filho para fazer isso? Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, a palavra de Deus nos diz isso. E nós vamos ler isso daqui a pouco. O Senhor irá recompensar toda a atitude de consagração sua a Ele. Ele vai recompensar. Ele cuida de nós. Eu quero dizer que eu tenho certeza que Deus sabe cuidar muito melhor do Pablo e do Lucas do que eu. Muito mais.
E Ele vai preparar todas as coisas. Eu sei que essas pessoas que falam e muitas vezes nos criticam, elas têm uma boa intenção. Mas nós precisamos perguntar aquilo que está no livro de Ageu lá, qual é a casa mais importante? A minha casa ou a casa de Deus? O que adianta a sua casa estar bonita, você está andando de carro zero, seus filhos, escola paga, e você nem aí para a obra de Deus? Pouco preocupado se a igreja já encontrou lugar para ir, aonde nós iremos, pouco preocupado se a sua célula vai bem ou mal, se o seu líder está precisando de você. Quero dizer, foi isso que o Senhor falou lá em Ageu, através do profeta. O que adianta? Sabe por quê? Porque o Senhor fala lá que algumas coisas não irão acontecer, por mais que aparentemente estejam acontecendo. Então, é a pergunta que eu quero fazer para vocês: qual é a casa mais importante? Isso é uma questão de consagração. Sei que muitas vezes as pessoas vão falar que aqueles que se consagram totalmente, e eu não falo isso, irmãos, porque tenho uma vida totalmente consagrada ao Senhor. O Senhor falou tanto comigo, chorei por isso. Preciso me dedicar muito mais do que tenho me dedicado. Mas o Senhor falou comigo, está falando comigo de novo e quer falar com você. Porque nós somos a igreja que o Senhor quer usar. Não achem que eu tenho uma vida, o Paulo tá, não estou falando, sou igual a vocês. Preciso muito mais, faço muito pouco. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos que nos preocupar com isso. Ontem nós ouvimos, né, que nós somos um corpo e como eu disse, né, a santificação influi. Então não esqueça disso, a consagração também influi. Se preocupe, chame. Se você acha que seu líder não é um líder tão consagrado, chame ele para um desafio de consagração, de oração junto. Desafia ele. Se você acha que ele tem feito pouco, desafia ele. Fala, vamos orar de madrugada. Vamos orar às 5 horas da manhã, eu e você. Chama ele. Ele tem feito pouco? Ajuda ele. Você é parte do corpo. Alguma parte do corpo você é naquela célula. E o que você tem feito? Se consagre. Busque de Deus. Se você acha que o seu líder tem pecado em alguma coisa, ajuda ele. Vai para Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Ajuda o meu líder, ora por ele. Quantas vezes você ora pelo seu líder na semana, no mês, no dia? Quantas vezes você lembra dele? Ou você só lembra dele para pedir algo para ele? Ou para pedir para ele orar por você? Ou para falar algo, questionar? Ou falar dele para outra pessoa? Se consagre, vamos nos consagrar. Evidentemente precisamos fazer o melhor para cuidar da nossa família. Mas também precisamos ter clareza sobre o nível da nossa consagração. Se cuidarmos adequadamente da casa de Deus, a nossa casa, com certeza, vai ser cuidada pelo Senhor. Eu sempre falo isso. Se você se preocupar com as coisas de Deus, Ele vai se preocupar com as suas coisas. A palavra de Deus diz isso lá em Mateus 6,33. Não sou eu que estou dizendo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus não diz buscai a Deus. Fala, em alguma versão, NVI, NVZ, fala buscai a Deus. Não, buscai o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira consagração vai realmente, como eu já disse, implicar em alguma renúncia. E também aborrecer e contrariar muitas pessoas importantes para nós. Abra a Bíblia lá em Lucas 14, versículo 26 e 27. Olha só o que a palavra de Deus diz. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Difícil, hein? Olha só como Jesus foi duro. Aqui caberia aquilo que
que ele falou em outra oportunidade, em outra ocasião. Quando Jesus estava falando e muitos discípulos, muitos seguidores foram saindo, e Jesus perguntou para os 12, e vocês não vão? E aí eu gosto tanto de Pedro que, por mais mancada que ele deu, ele falava algumas coisas. Ele falou, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não adianta você fugir, meu irmão. Para onde você for, o Senhor vai te cobrar. Ele quer mais de você. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo. O Rodrigo disse hoje de manhã que o amor de Deus nos constrange. Sabe por quê? Como pode alguém dar tudo e nós não darmos nada? Ou nós queremos dar tão pouco. Ou muitas vezes nós queremos dar o que sobra. Sobrou eu vou dar, né? Agora vou chegar atrasado na célula, mas tive que trabalhar até agora, né? Meu líder vai ter que me entender. Eu quero dizer que o teu líder te entende. Ele até te suporta, mas quem não entende é Deus. Deus não entende. Porque Ele deu tudo. E nós não entendemos que Ele quer tudo de nós. Se você quer ter uma vida plenamente satisfeita com Deus, entenda isso. O Senhor quer tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Só que nós somos teimosos, nós queremos fazer, eu vou fazer. O Senhor, Ele conhece meu coração. Ele conhece, irmão. Mas você conhece o coração de Deus? Você sabe com o que o Senhor se preocupa? É claro que um jardim cuidado todos os dias, certamente será lindo. O mesmo se aplica a uma empresa, a uma carreira, aos nossos estudos. Mas eu quero dizer que muito mais se aplica à casa de Deus. Quanto mais você se dedicar, mais terá frutos. Se nós dermos prioridade às coisas do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos pedido, com certeza nós iremos alcançar os nossos objetivos em Deus. Se dermos prioridade a qualquer outra coisa, a igreja não crescerá. O crescimento da igreja é fruto da nossa consagração. Nós somos uma igreja onde cada membro é um ministro. Então, se nós somos ministros, cabe a mim e você como ministro nos consagrar. Então, nós precisamos nos perguntar continuamente, quem tem sido a nossa prioridade? Qual é a nossa ocupação principal? Nós consideramos a obra do Senhor em primeiro lugar, em segundo, em terceiro ou em quarto lugar? Se queremos fazer uma obra comum, normal, qualquer resposta serve. Se você quer fazer algo que qualquer um faria, qualquer resposta serve. Muitas vezes nós temos, né? Eu costumo dizer, já disse isso algumas vezes, o Espírito Santo falou comigo, contrariamente a isso. Que se eu não fizer a obra de Deus, outra pessoa vai fazer. Isso é verdade. Mas eu quero dizer que Deus escolheu porque da maneira que você pode fazer, outra pessoa não vai fazer. Pode fazer a obra do Senhor de uma maneira diferente, mas o Senhor te escolheu porque Ele sabe o que você pode fazer. E a maneira que você vai fazer, outra pessoa não vai. Então, entenda que o Senhor quer usar a sua e a minha vida. Mas para isso nós temos que nos colocar na posição de santificação, de consagração. No texto que nós lemos em Ageu, a pergunta de Deus é clara. É tempo de habitardes em casas de fino acabamento, enquanto esta casa permanece em ruínas? Como nós falamos, a casa de Deus hoje não é um prédio. A casa de Deus hoje somos eu e você. É a reunião dos filhos de Deus na célula, aqui quando nós nos reunimos. Mas quando nós desprezamos a casa de Deus, aí nós vamos colher, sabe o quê? Aquilo que fala lá em Ageu. Vamos colher os resultados do desprezo, da não valorização. E lá no versículo 6 do livro de Ageu que nós lemos, há um senso, se nós lermos lá no versículo 6, de muito trabalho e pouco resultado. Parece que nós nos desgastamos muito e não iremos ver a prosperidade. É isso que o profeta está falando, que acontecia com o povo naquele tempo. Olha que interessante, o nosso salário parece ter sido colocado num bolso furado. Quantas vezes parece, né? Não dá para nada. Por quê? Qual tem sido a sua consagração? Então, nós iremos colher outro fruto, que nós podemos ver que nós iremos colher. Comemos, mas não nos fartamos.
Lá no versículo 6 ainda fala isso também. Olha que interessante. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num bolso, num saco furado. Em algumas versões, num saquitel furado. Olha que interessante. Semeamos muito e colhemos pouco. Comemos, mas não nos fartamos. Não temos do orvalho do céu. É interessante que quando o povo estava no deserto, o maná, a palavra de Deus diz que o maná vinha junto com o orvalho. E o orvalho nos fala de refrigério. Nos fala de comida do céu. A palavra de Deus nos é fartamente liberada quando há consagração. Quando nós estamos consagrados, até o Paulo pode pregar aqui que Deus fala com você. Mas se você não estiver consagrado, até o pastor Aloysio pode vir aqui, que você vai falar, meu Deus do céu, né? Vai ficar viajando. Pode até causar algum efeito pela pessoa, talvez que você admire. Mas se não houver consagração, não vai gerar mudança, não vai ter sentido. E outra coisa importante, que fala no versículo 10, não colhemos frutos. O segredo da multiplicação e do crescimento é a consagração. Líderes consagrados multiplicarão suas células. Pastores consagrados levam as suas células a avançar. Mas, como eu disse, não depende só deles, depende de mim e de você, como membros do corpo, nos consagrarmos, levarmos isso a sério. A alguns vai ser necessário consagrar mais. Consagrar de tal maneira a não ter nada. Abrir mão de tudo. Sabe para quê? Para Deus suprir tudo. Para que Deus demonstre que Ele pode fazer tudo. Na verdade, eu não posso medir a minha consagração pela consagração do meu irmão. Porque, como eu disse, a obra de cada um requer algo diferente. A cada um é pedido uma medida diferente. Mas o que nós devemos analisar é se nós temos nos consagrado o suficiente. Pergunta para o seu irmão, você tem se consagrado o suficiente? Algumas coisas são iguais a todos nós. Algumas renúncias todos nós temos que fazer. Todos nós. Entrar no processo de santificação, deixarmos de fazer algumas coisas pecaminosas, abrirmos mão, muitas vezes, de algumas coisas que querem nos atrapalhar. Isso é um ponto pacífico. Se você quer levar uma vida com Deus, você vai ter que renunciar a algo. E eu estava me preparando para isso e eu ouvi um testemunho do irmão missionário que deixou a sua família para ir para a África. E a família dele era uma família consagrada a Deus, assim como ele. Como é importante quando a sua família é consagrada a Deus. Quando todos pensam da mesma maneira. Quando todos estão dispostos a pagar o mesmo preço pela obra de Deus. E aí o testemunho dele, o pastor, na verdade, que deu o testemunho, disse que ele combinou com a sua família, eu vou preparar um lugar para nós morarmos e depois vocês vão, porque pelo que falaram, o negócio está feio lá. Então, né, vou pagar esse preço. E a família aceitou, porque era uma família dedicada. E ele foi. E passou 1 ano, 2 anos, e ele não conseguiu. A obra realmente estava muito difícil lá. E com 4 anos que ele estava lá, ele já estava decidido a levar a sua família. Mas só que ele pegou uma doença lá, uma malária, e morreu. E muitas pessoas tacaram pedra nele, falaram, abandonou a família e morreu lá. Muitas pessoas criticaram ele. E ele tinha 2 filhos, uma esposa. Só que quando o filho dele completou 18 anos, o filho dele falou, vou entrar no seminário, falou para a mãe dele, reuniu a família, reuniu a igreja, falou, vou entrar no seminário, vou me formar e vou para a África. E as pessoas falaram, você é doido? Você não viu o que aconteceu com seu pai? Seu pai morreu. Aí ele falou, mas eu convivi com meu pai e ele me amava muito a minha família. E se ele realmente abriu mão da nossa família para ir fazer a obra de Deus, é porque fazer a obra de Deus é maravilhoso demais. Então, ele tinha um coração, ele aprendeu com o pai dele. Só que muitas vezes nós reclamamos, irmãos, na frente dos nossos filhos.
Meu Deus, reunião amanhã às 7 horas da manhã com o pastor, ninguém merece. Que isso? Já não basta a célula na quinta, já não basta agora esse negócio de casa de milagre. E só que seu filho está ouvindo. Sabe o que você vai gerar nele? Uma pessoa que quer correr disso. Nunca seu filho vai querer ser líder se você não ama o que você faz, se para você é um peso. Não pode ser um peso, irmãos. Tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. A perda. Eu acho que eu nunca dormi tão pouco quanto eu tenho dormido. Mas só que eu quero dormir um dia, eternamente, até Jesus voltar, e não eternamente, né? Eu quero dormir quando eu morrer, até Jesus voltar. Enquanto isso, eu preciso dormir o necessário só para recarregar a bateria. Aí a gente recarrega mais um pouquinho no ônibus. No metrô não dá, porque sempre está muito lotado. Mas a gente dá uma recarregada. Porque, irmãos, o tempo é curto. Nós temos pouco tempo. Não gaste a sua vida com coisas que não vão gerar nada, que não vão gerar frutos para a eternidade. Gaste a sua vida com o que realmente importa. Porque pode ser que no futuro você se arrependa. Outro dia eu falei algo no casamento que teve na nossa célula. Muitas vezes nós damos, não que nossos filhos não tenham importância, irmãos, eu amo meus filhos. São a herança do Senhor. E eu amo muito, parece tanto comigo. Fico feliz com isso, né? Nossa, outro dia eu vi uma foto, tinha uma foto minha, com a idade do Pablo, que ele é igualzinho. E eu vi uma foto do Lucas muito parecido comigo também. Então, fase distinta, né? Vamos ver no que vai dar, né? Mas eu fico feliz, amo eles. Mas eu falei algo que o Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes nós colocamos nossos filhos acima de todas as coisas. E queremos doar tempo, dinheiro, investimento. Só quero dizer que vai ter um tempo que, assim como eu e como muitos aqui, eles vão casar. E aí vai ficar só você e sua esposa. Então, dê mais valor para sua esposa, para o seu esposo, porque um dia vocês vão ficar sozinhos. O pastor e a irmã Marta em breve vão ficar sozinhos os dois. E aí? Minha mãe e meu pai também, hein? Glória a Deus. Aí tem irmão que está pensando, mas você não sai de lá? Mas irmãos, vamos dar valor para o que importa. Não que seus filhos não sejam importantes, entenda. Mas dê o valor necessário. Porque cada um vai prestar conta da sua vida para Deus. Então, eu não estou dizendo para você abandonar a sua família. Porque quantos creem que Deus é fiel? Amém? Deus é fiel. E se Ele é fiel, Ele vai cuidar de todas as coisas. Por que você acha que se você cuidando das coisas de Deus, Ele não cuidaria da sua família? Por que você acha que se você colocar Ele em primeiro lugar, Ele não vai colocar as suas coisas em primeiro lugar? Nós lemos, eu citei aqui Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele vai acrescentar todas as demais coisas que você necessita. Porque você acha que Deus deixaria o diabo destruir a sua família, sua esposa, os seus filhos? Na verdade, Deus cuida muito melhor do que eu e você. Muito melhor. Você está perdendo o seu tempo. Aceite a fazer essa troca com o Senhor. Fala para Ele, Senhor, então tá bom. Eu vou deixar o Senhor cuidar e vou me consagrar. E você vai ter a oportunidade de viver um tempo especial, maravilhoso com o Senhor. Você vai ver que coisas que você não conseguia fazer lá na sua casa, o Senhor vai fazer. Mas só que muitas vezes nós preferimos nos desgastar com a família, com a empresa. Quantos preferem dar o seu tempo para a sua empresa do que dar para Deus? Mas e aí, Paulo, eu abandono o meu emprego? Não abandone o seu emprego. Mas não coloque ele como prioridade. E se ele tem te atrapalhado em algum momento a fazer a obra de Deus, ore para o Senhor. Porque se você orar com o coração, o Senhor vai abrir outra porta. Vai abrir. Ele fez isso comigo e com tantos outros. Eu passei um tempo de dificuldade na minha vida e eu fui trabalhar para ganhar menos de um salário. E me ofereceu uma proposta de emprego para ganhar 3 vezes mais, para trabalhar de domingo a domingo. Aí algumas pessoas podem falar, é uma porta. Não, é um laço. Eu ia trabalhar de domingo a domingo, talvez não estaria aqui hoje. Se essa fosse a minha decisão 5 anos atrás, eu não estaria aqui hoje. Mas só que o Senhor é fiel, e Ele honrou a minha vida. E por que Ele não vai honrar a sua? Se o seu trabalho te atrapalha, alguma coisa está errada.
Quinta-feira nós estávamos compartilhando. E aí foi pedido oração para o irmão que estava precisando de uma porta de emprego. Aí falou, apareceu uma porta, né? Só que vai me pedir de ir para a célula, para a igreja. Eu falei, então não é porta isso aí, irmão. É um abismo. Sai disso. Porque a porta de Deus não vai te atrapalhar. Irmãos, se nós tivermos o nosso coração voltado para o Senhor, independente do salário, independente de qualquer coisa, eu quero te dizer, o Senhor vai honrar a sua vida. Tenha certeza disso. Se você se consagrar, talvez você tenha uma perda momentânea. Talvez a perda, né? Às vezes, mas eu vou ter que abrir mão disso. A hora extra, eu ganho tanto na hora extra. Às vezes, se eu fizer hora extra todo sábado e domingo, irmãos, eu ganho outro salário. E muitas vezes os rapazes que trabalham comigo tiram um barato de mim lá. Só que eles não sabem a recompensa que eu estou tendo. Falam, nossa, recebemos 2 salários, Paulo. Você também é o que você está perdendo. Aí eu sempre falo, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque a minha recompensa está no céu. Um dia eu vou ser recompensado por todo o sacrifício pequeno que eu faço. Preciso fazer muito mais. Deus está preocupado. Qual é a sua prioridade? O que é primeiro lugar na sua vida? Responda isso para você mesmo. Deus quer saber qual é a sua prioridade. É claro que no decorrer dos dias nós iremos ser provados nisso. A nossa resposta, na verdade, não é apenas com palavras. O Senhor nos prova todo dia qual é a nossa prioridade. Mas eu quero dizer que se você quer ver as promessas se cumprirem, que estão lá em Ageu, se cumprirem na sua vida, se você quer ver as suas finanças renderem, se você quer ver a chuva do céu na sua vida, se você quer ver a chuva do céu na nossa igreja, na sua célula, se você quer ver o Espírito de Deus fluindo em nosso meio, o orvalho, o maná de Deus, os frutos do Senhor no nosso meio, consagre a sua vida. Consagre. E eu tenho certeza que as promessas do Senhor que estão lá em Ageu, porque se nós prestarmos atenção no texto, aquele que faz o inverso, aquele que toma conta das coisas de Deus, muitas coisas vão acontecer. Ele será bem-sucedido. As bênçãos do Senhor o alcançarão. E o Senhor irá fazer dele uma pessoa abençoada. Mas nunca se esqueça, com a consagração vai haver perda. Será que você está disposto a perder? Será que você está disposto a dar algo para Deus, mais do que você tem dado até hoje? Não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Deus está muito preocupado com a nossa situação. Talvez você não esteja, ou não estava até hoje, até esse período. Talvez você não estivesse tão preocupado com a sua santificação, com a sua consagração. Mas o Senhor nos traz neste tempo de 40 horas para dizer, Ele está preocupado. Ele quer mais, porque se nós dermos mais, Ele vai nos dar mais. Dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Se de alguma maneira o Senhor tem te incomodado, preste atenção nisso. Eu queria chamar os músicos, nossos ministros aqui. Preste atenção, irmãos. O que o Senhor tem falado com você, o que você tem falado que irá fazer e não tem feito. Os louvores que você tem cantado. Quantas vezes você tem mentido para Deus? Quantas vezes você tem falado algo que você não vai fazer? Mas o Senhor, Ele quer mudar a nossa situação. Ele quer fazer algo diferente. E eu queria que de alguma maneira o Senhor te incomodou, tocou a sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você está disposto a se consagrar mais ao Senhor. Só se você está disposto. Se você não está, não precisa. Mas se você está disposto a levar uma vida diferente, se consagrar mais, abrir mão. A palavra de Deus diz que aquele que perder a sua vida, achará. Então se você está disposto a se consagrar, a levar uma vida diferente, fala isso para Deus. Fala, Senhor, me perdoa. Nós iremos louvar ao Senhor agora e depois eu quero orar junto com vocês. Quero ter um momento que, por mais que estejamos em muitos, tem que ser único, tem que ser só você e Deus. Se coloque diante de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Já estou crucificado com Cristo.
vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Para se consagrar mais? Será que você precisa se crucificar totalmente? Será que você precisa crucificar o seu trabalho, a sua família, a internet, o Facebook, o futebol, a televisão? O que você precisa deixar lá na cruz? O que você precisa para levar Deus mais a sério, para ter uma vida mais consagrada a Ele? Fala com Ele. O Senhor quer ouvir a tua voz. Oh, Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor, mais uma vez. Tudo, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho, os meus bens, tudo é teu. Porque na verdade foi o Senhor que me deu. Eu sou apenas um mordomo do Senhor. Senhor, eu quero orar agora pelos teus filhos que estão orando, que estão se colocando na tua presença, Pai. Tu conhece, Senhor, tu conhece a dificuldade de cada um, o que cada um tem que, Senhor amado, abandonar. Mas eu te peço, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Dá força, ajuda, Senhor. Eu sei que sozinho nós não iremos conseguir, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, porque é o Espírito do Senhor que nos leva a ter uma vida mais santa, uma vida mais consagrada. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nossas vidas. Eu te dou liberdade na minha vida. Faça o teu querer. Eu quero viver para ti, Senhor. Quero sonhar os teus sonhos. Quero, Senhor amado, entregar tudo, Senhor, para ver a tua obra sendo realizada, para ver as vidas sendo alcançadas. Que proveito tem ficarmos 40 horas sem nos alimentar
se nada mudar, se não avançarmos, Pai, faça a tua vontade, faça a tua vontade, marca as nossas vidas, Senhor, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.